Olá, Deus abençoe muito a sua vida nessa tarde de sábado. Quero convidar você a meditar rapidamente nas Escrituras. Hoje nós vamos estar falando sobre a sexta palavra da cruz, que tem por tema a obra completa. Quero pedir a você que tome a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, capítulo 19, verso 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, capítulo 19, verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quanto ao vinagre, esse vinagre era um jarro de vinho azedo que os soldados romanos usavam bastante. Qual era a finalidade deste vinho azedo? Era despertar, era deixar o soldado atento nos períodos calmos, tranquilos de vigilância, que a tendência era que ele adormecesse, a tendência era que ele se distraísse, porém, esse vinho azedo, ele tinha a finalidade de despertar, de tornar atento o soldado, então eles carregavam isso com eles. Esse vinho azedo era chamado pelos soldados romanos de posca, que é vinagre em latim. João usa essa mesma palavra, só que no idioma grego, para falar para nós. Ele usa o termo oxus, que em português significa vinagre. A gente não deve confundir esta passagem com aquela de Marcos 15, 23, quando os soldados oferecem a Jesus vinho com mirra. Vinho com mirra é uma bebida entorpecente, alucinógena, ela tira os sentidos, ela deixa a pessoa sonolenta, ela é como se fosse um anestésico. E Jesus recusa, em Marcos 15, 23, essa mistura que priva os sentidos, que é vinho com mirra. Então, não confundir. Aqui em João, o que é oferecido a Jesus e o que Jesus aceita é o vinho azedo, que é o vinagre, que tem um efeito contrário ao vinho com mirra, não entorpece os sentidos, mas deixa os sentidos aguçados, ok? Então, não confundir. Quando Jesus tomou o vinagre, é o que o texto bíblico nos diz. Aí então Jesus exclama: está consumado. Está consumado significa completado, significa terminado, significa acabado, significa realizado cabalmente. Mas na prática eu pergunto para você, o que Jesus está realmente querendo dizer com essa palavra está consumado? Na prática, para que a gente entenda qual é o peso dessa palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Em primeiro lugar, está consumado significa que a vontade do Pai foi cumprida. Em toda a trajetória de Jesus, do nascimento virginal até a morte cruenta na cruz, Jesus sempre colocou que ele estava ali não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. E isso repetidas vezes nos 4 evangelhos nós vemos Jesus repetir: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. No Getsêmani, Jesus orou em agonia profunda e pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não aconteça como eu quero, mas como tu queres. Não aconteça a minha vontade, mas a tua vontade.
Então, queridos, está consumado em primeiro lugar significa que a vontade do Pai foi cumprida. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não deixou nada por fazer. Ele não desistiu de nada. Ele não se acovardou em momento nenhum. Ele cumpriu a vontade do Pai sob pena de morte da sua vida, sob pena de sofrimento, sob pena de vergonha e ignomínia. Ele cumpriu a vontade do Pai. Em segundo lugar, está consumado significa que todas as profecias e previsões do Antigo Testamento a respeito do Cristo, do Messias, haviam se cumprido. Está consumado. Tudo aquilo que foi dito a meu respeito foi cumprido. Todas as profecias, todos os sinais, todos os indicativos de que o Messias sofreria na cruz e como o Messias sofreria na cruz, como ele seria traído, como ele seria injustamente julgado, como ele seria crucificado entre malfeitores, como ele estaria como um rico na sua morte. Tudo está consumado. Tudo, todas as profecias haviam sido cumpridas. Em terceiro lugar, o alvo da vinda de Jesus ao mundo fora cabalmente alcançado. O alvo da vinda de Jesus ao mundo fora cabalmente alcançado, completamente alcançado. Pois ele veio para morrer pelos nossos pecados na cruz. Certa vez eu li num livro que um pintor alemão, querendo retratar a vida de Jesus, do nascimento até a morte, pintou a manjedoura de Jesus com Jesus deitado nela sobre a luz da manhã, sobre a luz do sol da manhã. Essa luz do sol da manhã projetava uma sombra dessa manjedoura e o pintor projetou a sombra da manjedoura uma cruz. Então, só para você entender, o sol da manhã vinha, batia na pintura da manjedoura e projetava mais adiante uma sombra que era a cruz. E o pintor queria dizer para nós o seguinte: esse menino que está nascendo na manjedoura, ele nasceu para ocupar aquela cruz. O propósito de Jesus era morrer na cruz, o alvo de Jesus era enfrentar o Calvário. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: alcancei o alvo. O alvo da minha vinda, o alvo de toda a minha vida era a cruz. Então tudo está completado. A quarta situação em que essa palavra está consumado significa é que a dívida do pecado que nos escravizava havia sido paga e o pecado havia sido vencido através do alto preço de uma oferta perfeita, que é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Teve uma vida perfeita, nunca pecou, não nasceu em pecado, nunca pecou, foi perfeito até o fim, obediente até o fim. E a sua oferta, por isso, ela é única, ela é válida, por isso está consumado. A dívida do pecado nos escravizava. Enquanto ela estivesse aberta, nós seríamos escravos. Mas Jesus pagou essa dívida com o seu próprio sangue, alto preço, com o seu próprio sangue. Ele foi a oferta perfeita pelo pecado. Quando João Batista disse, olhando para Jesus passando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era isso que João Batista estava dizendo. Está consumado, o pecado foi vencido. E nós estamos livres. Em quinto lugar, está consumado significa que a justiça exigida pela santidade de Deus
havia sido perfeitamente satisfeita. Não existem jeitinhos com Deus. O salário do pecado é a morte. Se o pecado estava presente na nossa vida, na vida da humanidade, alguém tinha que morrer. E não podia ser qualquer pessoa a morrer, tinha que ser uma pessoa perfeita a morrer, tinha que ser uma oferta perfeita a morrer, senão a justiça de Deus não seria satisfeita. Mas quando Jesus diz está consumado, ele está querendo dizer, Pai, a justiça da tua santidade que exigia o pagamento perfeito pelo pecado foi feito, foi realizado, está consumado. Em sexto lugar, está consumado significa que a salvação de homens e mulheres estava realizada de forma perfeita. Antes não era possível salvação, mas agora é possível salvação, porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, morreu na cruz para nos salvar. Em sétimo e último lugar, o caminho, o relacionamento entre Deus e a humanidade está novamente aberto, pois o muro erguido pelo pecado havia sido destruído, derrubado. O véu que separava um Deus santo de uma humanidade caída havia sido rasgado de alto a baixo, e de alto a baixo porque foi Cristo quem o rasgou com a sua própria morte na cruz do Calvário. Então, queridos, está consumado tem muito a dizer para nós, tem muito significado para a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Adore a Jesus, adore o nosso Salvador, adore aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que pagou a nossa dívida, aquele que nos substituiu na cruz do Calvário. Adore-o de todo o coração, dê a sua vida para ele, deixa ele dirigir a tua vida, porque na verdade ele é o Senhor absoluto da existência humana, ele é o Senhor absoluto desse mundo, ele é o único que pode salvar, porque ele é o único que subiu na cruz, ele é o único que foi capaz de pagar a nossa dívida. Por isso a ele a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.